Fala galera, tudo certo? Tudo bom com vocês? E aí, tudo belezinha? Eu sou o Jefferson Prates. Christian, tudo certo? Aí. Tudo certo, graças a Deus. Mais um episódio, terceiro. Iniciando o ano, né? Iniciando o ano, feliz 2023, terceiro episódio. Hoje um convidado muito especial, já vamos apresentar ele, mas antes a palavra é contigo. Gostaria de agradecer muito aos nossos patrocinadores que estão fazendo isso acontecer, que seria Essencial Agro, uma consultoria especializada em seguro agrícola. Então, precisando de seguro agrícola, Essencial Agro, melhores soluções em seguro agrícola. Também temos o patrocinador Essencial Seguros, que seria o grupo Essencial. Seria mais direcionado para questão empresarial e vida. Então, precisando de seguro, entre em contato com a Essencial Seguros. Mais um detalhe, você já trabalhou numa X-aria, é assim que você fala? Talvez seja, era uma lancheria na minha época, agora tá gourmetizado, né? Mudou um pouco. Não, mas é que hoje assim, ó, tem bar que faz X, restaurante que faz X, churrascaria que faz X. Não, aí também não. Não, é X. Eu quero mostrar pra você como você já trabalhou, o que você acha desse pão de X aqui? É uma coisa que eu vou dizer, o pão é a grande diferença do X, né? O pão? O pão e a maionese. O pão e a maionese. Ah, aí sim, né? Pão e maionese. Então, Doce Magia, nosso novo patrocinador também. E hoje nós temos aqui uma cuquinha fabricada também pela Doce Magia. Então, o pão de X, aqui, show de bola, bem macio, né? Nossa, chegou quentinho ainda. É verdade. E a cuquinha. E o mais importante, o nosso convidado. Recebam ele! Vai daí, Christian! Valmor José Bandeira. Seja muito bem-vindo! Nesse ambiente de empolgação não é difícil a gente ficar motivado. Coisa linda. E aí, conversarmos um pouquinho. Lembrando que é pra comer. Pode ser agora, daqui a pouco, pode ser depois, mas ó, é pra degustar essa cuquinha aí, tá veio bom? quentinho, então vamos ter que Se aproveitar. quiser comer o pão é estranho, né? Esqueceu o hambúrguer, né? O brasileiro X, trouxe a chapa aqui. Mas a oferta tá aceita. Depois tá tentadora aí. Vamos mandar ver, a né? mesa tá tentadora. Isso. Muito bem. Valmor José Bandeira, produtor de chopp. Se a gente falar alguma coisa errada sobre o chopp aqui, nós temos o especialista para corrigir, né? Produtor de chopp não é bem assim, né? Fabricante, eu acho. O termo talvez mais apropriado, né? A gente tem um carinho especial pelo que faz, então a gente chama elaborar, né? Elaborar a bebida. Aí sim, porque o artesanal, ele tem um critério que é a presença de quem está produzindo e ele vai, claro, ser muito sensível à opinião de toda a região. Então você imprime algumas características no que você está fazendo, no teu artesanal, que definem ele, sai do industrial. O industrial pegaria o todo, né? Quando você trabalha com uma coisa artesanal, o objetivo é agradar o público local, geralmente. Então ele foge um pouquinho do industrial apenas. Então a gente elabora o produto, né? Não industrializa. Existe uma pequena distinção aí, é mais de semântica, né? E de intenção do que de significado. Vai estar industrializando? Sim, vai estar industrializando. Sim. Mas também vai estar elaborando porque você pensou no todo quando começou a produzir o produto, né? Que Nossa, achou, excelente, né? Explicação muito boa. Ele já começou a falar direto, né? Eu ia perguntar o time do coração. Tem time do coração? Então, olha, eu não me dava muito bem em campo de futebol. Tudo que era nome de bicho eu recebia. Sai daí, cavalo, sai daí. Então, eu preferi pescar lambari, né? Apesar de hoje largar os bichinhos depois, mas sou mais da pesca do que do futebol. Mas admiro, aprecio, né? E tenho meus filhos divididos. Um é colorado, outro é gremista, mas faz parte. Tem quantos filhos? 2 meninos. Dois meninos. Já homens já, né, hoje. Né? Eles ajudam? Ajudam. Um trabalha à noite e o outro de dia, então na produção um à noite e outro de dia. Tem uma coisa que chama atenção, Christian, já vou largar pra ti aí. Bandeira. Pô, tem uma avenida Bandeira com vinho, carnes, chopp, tem mais o quê? Então, isso tem um pouco da origem da família, né? Da família. Empreendedora, né? E o meu avô não perdeu muito tempo. Nós já viemos de um lugarzinho na Itália que se chamava Brusa Porchi, então numa tradução seria queima porco. Agora, por quê? Porque eles bestemavam muito, não. É porque antigamente na Itália os animais eram mais peludos e queimavam e dava cheiro em toda a região. Então, região do queima-porco. Mas eles se dedicavam no verão ao vinho, né? E no inverno à produção de embutidos, de defumados. Não só a minha família, muitas famílias trouxeram essa tradição dos embutidos, né? Hoje a gente tem um termo até bonito, mestres charcuteiros, né? Assim que chama o pessoal que faz os embutidos. Mas quase todos trouxeram da Itália essa tradição, cuidado pela vinha, né? O amor pelo vinho e pelo salame, todos esses derivados, né? Suíno da copa, o escodeguinho, o torresmo, essa
coisa toda, né? Então tem parente que faz isso, tem parente que faz vinho, e a família era um grande, 16 irmãos, né? Então tem bastante gente aí da família. Nossa, enriqueceu bastante a região, a cultura italiana, né? Bem culinária, nossa. Esse papo vai ser bom. Com certeza, meu Deus do céu. Mas, Valmor, você é natural daqui de Erechim? É natural da região? Então, minha família realmente, como você disse, tem uma linha ali, né? Uhum. E tem bastante familiares. Então eu nasci ali na divisa entre Erechim e Cotegipe, mas estou em Cotegipe, é do lado debaixo da estrada, né? Tem a divisão ali. Passei bastante tempo fora, né? Fui seminarista também por um tempo. Aí depois eu saí do seminário e fui me dedicar ao estudo das bebidas como um todo, né? Principalmente de vinho. Mas depois, durante a carreira acadêmica, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as outras áreas que a gente acaba atuando na vida, né? Mas essa paixão surgiu realmente da família, seu Valmor, pela bebida? Ou teve alguma coisa durante esse momento que fez você se direcionar? Ele estava no seminário. Eu acho que eu ia falar. Bebeu no seminário. Ele pegou o vinho do padre. Eu quero estudar. Foi a partir daí? Era um bom motivo seguir o exemplo de Cristo, né? Que transformou a água em vinho ali, né? Exatamente, não foi em suco de goiaba, foi em vinho, né? Não foi detox, né? O suco. E ainda o mestre ali do cerimonial de, mas serviram, quando já estão meio embriagados, serviram o melhor vinho, por que não fizeram isso depois, né? Então, produziu um produto bem interessante. Mas assim, a minha família tradicionalmente produz vinho, né? Aí por que eu fui para a cerveja? Não, eu continuo, né, na minha formação, entrou em enologia, mas entrou também a indústria de bebida e a indústria de cerveja. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nasci ali e a ideia realmente era de trazer um pouquinho de desenvolvimento local. Claro que é um desafio grande você nascer no local que você, principalmente quando você mora no interior, né? Então trazer desenvolvimento para a tua região talvez seja o maior desafio que a gente vai enfrentar. Como microempreendedor, ou mesmo quando você queira empreender com qualquer negócio, né? Tornar aquele determinado local conhecido, popularizar os produtos. E assim, eu costumo dizer sempre que na sombra de Guaxuma ninguém fica, né? A árvore tem que crescer para que a gente possa ter um pouco de dignidade. Não só eu, como os meus colaboradores, né? Já estamos em 12 colaboradores. Nossa. Você disse que no interior tem um pouco mais de dificuldade. Quais as principais dificuldades que o empreendedor pode encontrar no interior em relação a um centro, em relação à cidade mesmo? Então, o primeiro desafio é logístico, né? Você tem a estrada de chão para vencer, não é muito, são 2 quilômetros, mas você tem isso. E o entorno já começa a contar, porque se você pegar um raio de 10 quilômetros ali, eu chego na beira das cidades, mas não é o consumidor. Você abre, por exemplo, um bar na cidade, você tem um entorno aí já com 3, 4, 5 mil habitantes. Sem falar que o Rio Grande do Sul já é deslocado um pouco do eixo comercial do país, né? Se você pegar, por exemplo, a grande São Paulo, são praticamente 18 milhões de habitantes ali, né, da população do Rio Grande do Sul e mais um pouco. Então o eixo comercial do país em si está entre ali, Rio, São Paulo, Minas, né? Então nós já estamos no interior do interior, não é verdade? E ainda você morar numa cidadezinha do interior. Então até você tornar teu produto conhecido, você tem um desafio de logística, de marketing, de trazer as pessoas. Tudo isso conta na velocidade com que você vai expandir. Você pode estar com o navio na direção certa, né? Mas a velocidade que você vai imprimir para ele vai ser um pouquinho menor do que você está num aglomerado com bastante consumidor. E essa é uma relação bem simples, né, de entender. Sim, muito entendido. Bem. E aí, posterior a sair do seminário, isso já entrou na vida da formação acadêmica ali, então, direcionado ali para... Eu saí do seminário e meu pai sugeriu, né, estava indo no final da década de 80, ali 90, o vinho da colônia, né, ele tinha um apelo até maior do que tem agora. E daí meu pai me pediu que eu fosse estudar enologia em Bento. E quando eu cheguei lá em Bento, só tinha um curso técnico. Eu comecei o curso técnico, mas para minha felicidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o INRAD de Toulouse, junto com a escola, fizeram um curso superior. Então eu fui da primeira turma a formar profissionais de nível superior na área de enologia.
E passei nesse intercâmbio, né? Tive a oportunidade de já estudar lá fora, né? De ser aluno desse intercâmbio, de estudar uma parte na França. E foi aí que eu me deparei com uma realidade bem interessante. Numa dessas visitas a um monastério que produzia, isso na Holanda, né? Num monastério que produzia vinho e cerveja, para minha surpresa, a maior parte das pessoas que estavam ali, né? Estavam direcionadas a consumir cerveja. Então eu comecei, mas será que eu também não estou na fila errada, né? Se o consumo de vinho, e ainda hoje, claro, tenho todo o respeito pelo vinho, todo o respeito pela cerveja, um não exclui o outro. Aliás, a vida é a arte de você seguir provando, conhecendo diferentes estilos, diferentes gostos. Essa é a beleza de você viver, né? Mas então, assim, me dediquei também a ajudar a família a produzir vinho, ajudo eles a produzir vinho, mas quis colocar um negócio por conta. Então, no verão você vende bem chopp, e no inverno você vende o vinho. Então a família consegue, mesmo com 2 micronegócios, consegue sobreviver com uma certa dignidade. Então no verão você vende bem bebidas que são leves, e no inverno você vende bebidas que ajudam a gente fala esquentar, né? Ajuda a esquentar. Agrega. Não só os vinhos quanto os destilados também vendem bem no inverno. Então, nesse momento de formação, seu Valmor, tu já tinha destinado que, posterior a sair, já ia ir pro lado do empreendedorismo. Não estava desenhando, vou entrar em uma grande, enfim, multinacional, ou produção, ou algo do gênero. Já tinha pensado nesse momento em empreender. Olha como é que é engraçado a vida, né? É questão de aproveitar ou não as oportunidades, né? Muito bem, empreender você precisa, para que ele não passe a ser só um idealismo, né? Você precisa de dinheiro. Então, num determinado momento, você vai ter que se dispor a trabalhar para levantar esse dinheiro, porque você não consegue ser empreendedor sem ter um... E claro, eu admiro muito quem do zero consegue construir um bom negócio. Mas é difícil. Muito difícil você começar do zero, né? Então, o que eu fiz? Eu trabalhei durante praticamente 16 anos numa multinacional italiana e fui guardando dinheiro para um determinado... Eu sempre tive bem ciência que ou na vida você é cabeça de formiga ou rabo de elefante, né? Fazendo uma analogia... uma analogia bem boba, né? E a minha tendência natural era ser cabeça de formiga. Então, de uma hora eu vou colocar o meu negócio, né? E vou tentar sobreviver. Eu acho que o empreendedorismo, a pessoa nasce com um certo dom, né? Nasce com um certo desejo Claro que eu não tinha nem ideia, né, do que era empreender naquela época, mas o meu veio natural era para colocar alguma coisa que agregasse a família. Então continuamos com o negócio do vinho, continuamos produzindo vinho como família, mas produzimos também cerveja. E agora estamos entrando também nos não alcoólicos, né, que é a produção de chás e derivados de erva mate. Estamos produzindo um energético que é toda a base de bioativos, né, de plantas, de botânicos. Entra noz de cola, entra a erva mate, que é um grande potencial nosso aqui. Entra também a questão do guaraná, entra a maca peruana, entra o ginseng. Então é uma alternativa para quem não quer consumir o energético vamos dizer assim, o estimulante químico, né, que é alguma coisa que seja natural. Isso. Nossa, excelente. Perfeito. É uma novidade, eu não sabia. Curiosidade agora. O seminário ajudou a essa comunicação que você tem hoje? O seminário, na verdade, é claro que as pessoas que estão de fora, por vezes, eu acho que todo mundo deveria passar um momento da vida no seminário. Primeiro, aperfeiçoa um lado da gente, que é o lado espiritual. Ou se não aperfeiçoa, pelo menos se faz olhar com mais carinho para o semelhante. Porque você vai por 2 pilares, né? Ou a gente se coloca no centro ou coloca Deus no centro. O seminário te ajuda a colocar mais Deus no centro e a figura do próximo. Então das 2 grandes essências que Jesus passou pra gente, né? Coloca o próximo ao teu lado e coloca Deus acima, né? Então o seminário te ajuda nessa parte espiritual. Tu estando equilibrado espiritualmente, né? Você se sente mais corajoso para enfrentar as dificuldades da vida. Essa é a minha visão, né? Respeito muito cético, respeito muito ateu. Todo mundo tem sua identidade, sua personalidade, né? Mas para mim o seminário me ajudou na formação humana, né? Me ajudou a me preparar para enfrentar um pouquinho mais as dificuldades da vida e para olhar até um pouco a sociedade com um olhar mais humano, principalmente com a relação de funcionário, cliente, as pessoas que se achegam até a gente. Por isso que eu não titubeei em aceitar o convite que vocês me fizeram, porque percebi que na íntegra o resultado ia ser bom, né? Porque vocês estão dispostos também a trazer alguma contribuição para a sociedade. Perfeito. A gente ficou bem feliz, né? Muito boa. Nossa, muito fantástico. Achei. Põe corretamente as coisas, muito
Parabéns, inicialmente. Obrigado. Então, você trabalhou numa multinacional, foi guardando dinheiro. Exatamente. A gente já estava desenhando esse período que... Já estava fazendo meus projetos Já tava no papel, aqui, ó. no esboço, vendo o que né? Porque assim, quando a gente começa a pensar em empreender, eu me lembro das aulas, né? A gente pode fazer uma analogia com a mão da gente, né? Quando você vai... vamos imaginar, quando você quer ter um projeto na mão, né? A ideia... Então vamos imaginar os dedos como elemento que compõe. Então vamos imaginar que o projeto depende do recurso financeiro. O recurso financeiro é o braço. Aí depois você tem tudo que a gente chama de material de apoio, quer dizer, toda a parte de engenharia que você precisa para colocar um projeto. Então vamos imaginar assim, eu quero colocar minha cervejaria, né? Eu vou precisar de um engenheiro civil para me ajudar a fazer a cervejaria? Vou precisar de um engenheiro da parte ambiental para me tratar corretamente os efluentes? Vou precisar de um engenheiro eletricista? Vou precisar. Vai ter PPCI? Eu preciso de todo o material de engenharia e de pensar, sem falar num plano de negócio, né? Vai empreender, tem que ter um plano de negócio, sim. Você tem que saber de onde você começa, o que é os ganhos médios para tornar o negócio sustentável. Então essa parte de viabilidade, de planos, engenharias, toda a parte legal, eu chamo de material de apoio, seria o primeiro dedo, né? Aí depois você vai pensar, claro, vamos pensar na construção civil. O que vai permitir com que eu tenha um negócio? Eu preciso ter uma parede, né? Eu preciso ter um lugar, eu preciso nascer em um determinado local. Então essa é a parte civil e ela tem que contemplar a minha planta. Assim como o nosso escritório aqui, ele tem toda uma preocupação com a parte civil. Nós temos uma temperatura adequada, nós temos uma pintura adequada, temos todo um ambiente que favorece que a gente converse. Então a parte civil é a segunda parte do projeto. A terceira são os equipamentos, não menos importante. E também, claro, os equipamentos vão representar boa parte do teu custo de projeto, né? Aqui, para tornar esse podcast possível, nós temos as câmeras, nós temos os microfones, são os equipamentos. Depois vem o que a gente chama de matéria-prima e insumo que você precisa. Às vezes o insumo é só a parte humana, mas o recurso humano é também um dos insumos principais. Mas vem a matéria-prima também, que é algo que você vai depender da região. Então, produzir cerveja aqui é possível? Claro. Nós produzimos cevada? Sim. Produzimos lúpulo? Essa é uma outra conversa que nós podemos... Já estamos engatinhando, né? Mas então, assim, do ponto de vista de ter um negócio na mão, o que é importante? Eu faço essa analogia. O recurso financeiro é o braço, né? Depois vamos pensar no material de apoio, a parte civil, a parte de equipamento, recursos humanos, matéria-prima e insumo. Tiver esses 5 elementos, praticamente você tem um negócio na mão. Na minha área de bebida, mas você pode extrapolar. Isso pode ser aplicável, com certeza, tem que ser aplicável. Mas é muito importante a pessoa, antes de começar um negócio, ter esse tempo de pensar, de imaginar, de fazer um plano de negócio. Realmente tem todo o sistema S, né? Sebrae, Senai, todo esse pessoal que está disposto a colaborar. Tem consultorias, tem empresas, não podemos esquecer do seguro, porque nem sempre as coisas saem como a gente... Aliás, os 3 cenários, né? Sim, com certeza. As coisas podem sair como você planejou? Sim. Podem sair muito melhor? Sim. Mas podem sair bem pior do que você... Para isso a gente tem que pensar, né? Então eu posso fazer tudo certo com a minha lavoura. Outra vez... Sim, com certeza. Eu posso escolher a melhor semente, posso plantar, posso colocar o melhor adubo, mas o tempo pode não colaborar, porque tem sempre elementos que... esse momento que nós passamos, por exemplo, da pandemia, por mais que você tivesse planejado, quem estava preparado para os impactos que teve a pandemia, né? Realmente. Muito poucas. Muito pouco. É uma gestão de risco, né? Você conseguir avaliar e mensurar todos os possíveis riscos que podem impactar no processo. É uma gestão de risco e tem que ser feita também pelo empreendedor, principalmente quando está dando essa guinada inicial, né? É isso mesmo. Então, no tempo em que você entre teu negócio, né, e conseguiu, nesse tempo você pode usar isso para planejar, para organizar a tua vida, pelo menos nessa parte que eu chamo de material de apoio, né, que é tudo que precisa para você tomar a decisão certa. Eu costumo dizer para quem sabe a direção, né, que vai ter que... Você está indo num barco, se você está na direção certa, a velocidade vai depender de muitas coisas, mas a direção tua tem que estar certa, você tem que saber bem o que é. Seu Valmor, nesse momento a gente vê que, principalmente pelo lado do empreendedorismo, agora, claro que modificou todas, algumas visões são modificadas, mas principalmente essa era, que era muito braçal aquela época, né? Tudo que seria conquistado era através do braço, de um trabalho que tinha que ser feito. Você teve algum momento medo de,
será que eu tô fazendo certo? Quando você apresentou isso pra sua família, eles disseram, não, vai que vai dar certo, ou disseram, dá uma pensada, tu tá bem estruturado, tu tem um emprego, é aquela história que é muito pautado, né, certo pelo duvidoso, né, principalmente eu também, quando eu passo pra empreender, me surgiu muito disso, vou trocar o certo pelo duvidoso, vou empreender, não vou. Teve algum medo, seu amor, nesse momento, ou não teve medo nenhum? O senhor estava direcionado e era aquilo e ponto? Então, essa é uma pergunta que ela exige muita reflexão, né? O medo, ele te acompanha sempre. Sim. Todo dia que você se pergunta, amanhã, será que esse mês eu vou conseguir arrumar o suficiente para pagar todos os meus funcionários? Será que esse mês eu vou conseguir dar a volta? Será que não vai vir aí uma pandemia? Todas essas coisas se passam pela gente. Mas é engraçado que até no judaísmo eles têm 2 termos interessantes, né? O que brota do teu coração? Os pensamentos bons e os pensamentos... Todos nós temos pensamentos que são de medo, né, de preocupação, de angústia durante o dia, e temos pensamentos prósperos. O que você vai cultivar mais? Você vai deixar que o lado da preocupação, da angústia tome conta do teu dia a dia, ou você vai tentar segurar um pouco isso e estimular os teus pensamentos positivos, né? Porque se você só se levar... Claro, é bom ter prudência, muito bom. É bom medir as coisas, sim, né? O medo, ele nasce porque dá incerteza. Se você tiver... Mas alguns momentos você não tem a certeza absoluta, o cenário não está traçado, né? E aí existe sim o risco, que é o pior de tudo, você se comportar como folha seca. Vem o vento para cá, tu vai para um lado, vem o vento para o outro. Então o empreendedor, ele tem que ter um pouco de resiliência, que é a capacidade de acredita no teu negócio e vai em frente, né? Vai vir, são quase 10 anos que eu estou lutando para cheguei ao topo, nem de longe. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um padrão técnico que há 7 anos estava tentando perseguir para chegar lá, né? Consegui esse ano. Então muitas coisas, né, elas vão depender da caminhada, mas o medo é uma constante. O que eu quero te dizer? O medo é uma constante que você vai ter que lidar e equilibrar com ele. Ele vai estar sempre junto contigo. É um irmão que, né, às vezes ele te alerta para uma situação realmente que, se você for, vai te causar um sério dano, né? E por outro lado, às vezes ele te impede de dar aquele passo mesmo no escuro, né, que seria muito importante para diferenciar você do concorrente. Sem coragem você não progride, mas também, se não tiver um pouco de prudência, você pode fazer o passo maior que a perna. E aí, né, então, essa questão do discernimento, né, eu pessoalmente às vezes olho para um lado, olho para o outro, olho para cima, né? Se eu não consigo, coloco na mão do Criador, né? Ou do arquiteto do universo, ou, né, sei lá, da consciência cósmica, daquilo que você achar como teu guia, né? Não sei exatamente, mas enfim. E daí vem a importância, né, dessa conexão espiritual e se auto-entender também, né? Eu vejo que tem muita gente do lado empreendedor que comenta sobre essa questão espiritual. Até o próprio Carlos Wizard Martins, fundador das escolas de inglês Wizard, ele comenta muito sobre isso. É bom você ter alguma conexão, você ter um ponto de apoio. Não creio, mas pelo menos acredite na sua família, pelo menos. Isso. Busca um ponto para você se conectar com algo que seja maior do que você. É bem isso. Realmente a espiritualidade é muito importante. Você mantém no eixo, né? Você mantém no eixo, tá guinado. Eu também faz pouco que estou empreendendo, faz 1 ano e pouco. Então, realmente, quando vira a chave, dá um impacto gigantesco. Se você não está preparado emocionalmente, espiritualmente, é difícil continuar. Quando você produziu a primeira cerveja, o primeiro chopp, assim dizer. Então, o lado sóbrio do depois. A outra coisa, surgiu esse fato porque o senhor realmente gostava da cerveja ou porque gostava de fazer, enfim, elaborar, que você falou, da cerveja? Então, ou dos dois. Conexão. Se permitirem uma brincadeira, né? Às vezes certeza, eu ouço as pessoas falarem de reencarnação, que na última reencarnação o sujeito foi imperador, o outro foi um grande general, um é um estrategista, outro foi jogador. Eu devo ter sido uma levedura, porque fermentou e produziu álcool. Então, eu
gosto muito assim das bebidas alcoólicas, né? E até depois, se me permitirem falar um pouco sobre educação e alcoolismo, com certeza. eu acho que isso é bem bacana. É muito importante conversar sobre isso. Porque é claro que todo mundo condena o exagero, ninguém quer o exagero, Ninguém. nem nós que produzimos e muito menos um familiar que vê alguém, né, numa situação. Então a gente pode comentar um pouquinho depois sobre educação, sobre alcoolismo, sobre a importância da relação que a humanidade teve com as bebidas alcoólicas, como elas surgiram, por que elas foram, por que já tem mais de 6, 7 mil anos que a bebida alcoólica está acompanhando a humanidade. Acho que um pouco dessa parte histórica nós devíamos falar. Com certeza, claro. Então, mas respondendo essa questão que surgiu agora, né, de quando a bebida começou a fazer parte, com que intenção eu entrei, eu venho de uma família que já é a 6ª geração fazendo vinho. Por que eu não fiz só vinho? Porque o vinho, como eu falei para vocês, vende muito bem no inverno, mas no verão você vende muito pouco. Assim como com uma geada lá fora, o cara não vai pensar em tomar um barril de chopp, né? Mas eu considero assim, o vinho para mim é a calça e o chopp é o calção. Nossa, então excelente. você vai para, né? Você quer descontrair, excelente. tanto uma quanto a outra. Nossa, ajudam, né? Ajudam bastante. Sim, excelente. Essa que foi a intenção. E o momento que você produziu pela primeira vez? Foi Isso. nos estudos? Foi estudando sobre a cerveja? Ou você voltou para casa e disse, é mais ou menos assim, eu vou fazer o equipamento mais ou menos, soltar um ferro aqui e vou começar a produzir a partir daqui. Como é que foi? Tenho curiosidade de saber. Então, na vida acadêmica, a gente começa a fazer no laboratório, né? Você vai fazendo os primeiros ensaios de fermentação, porque a fermentação, olha só que bacana, né? A fermentação é um princípio muito comum. Ela está no pão, o pão passou é a mesma família da levedura. Ela vai comer um açúcar e produzir gás carbônico. No caso da bebida, como é líquida, o álcool que ela produz fica ali. Aqui o gás carbônico, ele fez com que a massa crescesse, né? E a mesma família, só que muda o substrato, muda a matéria-prima. Então, por exemplo, se eu tenho um suco de uva e eu coloco uma levedura para fermentar, a mesma que fermenta aqui, né, praticamente, ela vai me produzir o vinho. Se eu pegar o suco de maçã, colocar para fermentar a levedura, eu vou ter a cidra. Se eu pegar um mosto de cana, colocar para fermentar, eu vou ter a cachaça. E assim por diante. Então, o princípio é meio comum para as bebidas alcoólicas, né? Você tem sempre uma matéria-prima, um açúcar, você tem sempre a levedura, que a gente chama de fermento, de maneira, porque parece fermentar, né? Então, você tem a mesma do pão, Saccharomyces cerevisiae, é a mesma que é utilizada, a mesma família é utilizada para cerveja, para o vinho, e ela vai justamente consumir, aqui também é amido, né? Assim como o grão do trigo, o grão da cevada, você tem o amido e você tem os produtos, ela vai fermentar. Então, durante a universidade, a gente faz vários experimentos com fermentação. Aí é a tua primeira escala. Depois você vem para casa e tenta fazer na panela, né? Então, vem aquela história, você é cervejeiro, eu sou paneleiro. Eu sou paneleiro, eu começo na minha panela de 15, de 20 litros, daí faço cerveja com os meus amigos, e assim como na uva também, né? O sujeito compra 100 quilos, faz ali seus 70 litros de vinho, e ele começa a fazer, né? Devagarinho ele começa a fazer. E aqui no Alto Uruguai ainda temos a Cerval, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais do Alto Uruguai. Éramos em 70 paneleiros, 4 viraram fábrica. Olha só, que bacana. Estatística. 4 viraram fábrica. E tem mais estatística, né? Olha, para você ter uma ideia, hoje tem em torno de 1.600 microcervejarias no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, sabe quanto que nós temos no segmento de cerveja hoje? Atualmente, não chega a 2% do mercado brasileiro de cerveja. Nossa, cara. Então a Ambev é muito grande, uma empresa consolidada, para muitos orgulho, né? Porque ela domina muito, muito, muito lá fora, né? Uma grande empresa mesmo. Eu me sinto orgulhoso de que nós brasileiros tenhamos, né, uma das empresas mais pujantes do mercado. Então o mercado assim do artesanal, da múltipla escolha, da diversidade de produto, ela é bem recente, mas abriu uma boa possibilidade para a gente começar a fazer o produto saindo lá da faculdade, depois indo para a panela, depois construindo a micro cervejaria e ampliando ela devagarinho até chegar a uma cervejaria de porte médio, né? Algumas é um anseio, né? É uma escada, né? Uma escadinha. Uma fermentação do vinho e da cerveja são muito parecidas. São muito parecidas? São muito parecidas. O que muda é essencialmente a matéria-prima, né? Acho que possivelmente tem um contexto histórico, e é uma dúvida que eu tinha muito grande. Quem foi o santo que misturou isso?
Tá aqui, Vamos cara, tá vamos aqui. lá na histórico, lá nos primórdios, quem Sim. pensou em misturar isso Como que aí? iniciou tudo? Quando Isso, começou quem que tudo, chegou e disse, não, vou misturar isso aqui, vai dar isso. Olha que engraçado, os mamíferos já têm uma enzima. Começou com os mamíferos, olha só. Eles começam já degradando o álcool, que ele está presente na fruta, ele está presente na natureza. Claro que as concentrações podem mudar. E aí vocês devem lembrar aquela bebida comercial aí que o símbolo é um elefante. Que o elefante vai lá e busca aquele licor comercial, não convém dizer o nome, né? Mas que o elefante vai... Aquele marrom? Isso. Então o elefante na África vai à procura da fruta que tem um pouco de álcool para ficar doidão, né? Ele já sabe, da onde pensou. Imagina o elefante ligando pra esposa, tô aqui na árvore. Achei uma plantinha aqui, tá um barato, vem pra cá, vai dar boa. Boa! Elefante, né? Liga pra ele. Tá onde? Tô no bar. Tô no bar aqui, né? Mas não é só o elefante, tem uma espécie de morcegos, tem um musaranho, que é tipo um ratinho pequenininho que vai e busca um determinado néctar da palmeira fermentado. Então nós mamíferos temos no nosso organismo as enzimas necessárias para desdobrar o álcool, senão nós intoxicamos e morreríamos, como qualquer outra substância. Então isso já vem de longa data. Mas assim, a primeira coisa que a humanidade encontrou sobre a produção de bebida, já em torno de 7 a 9 mil anos encontraram potes cerâmicos com incrustação de cálcio, um tartarato de cálcio, tartarato de potássio, que são sais que se formam quando você faz a bebida, né? Então eles ficam incrustados naqueles potes. Mas escrito foram os sumérios. Os sumérios nos deixaram já em ladrilhazinhas, em pedacinhos de barro, né? Como se fosse azulejo, a gente chama azulejo, né? Ladrilho. Escrito já 17 formulações aí de cerveja, uma deusa dedicada à cerveja, Ninkasi, e um código de ética. Olha só que bacana. E era um código, mais do que de ética. Ele é um predecessor do Hammurabi, porque os sumérios eram aquele povo que viveu antes da Babilônia, né? Antes do olho por olho, dentro por dentro. Mas já dizia essa lei que se você consumisse a minha cerveja e viesse a morrer, a tua família tinha direito de me afogar no tanque de cerveja. Predecessor do Hammurabi. É que a relação que a humanidade tinha com as bebidas alcoólicas naquela época era de sobrevivência. No Egito Antigo, né? Estamos falando de 4, 5 mil anos atrás, né? No Egito Antigo eles ganhavam uma fração diária de cerveja. Mas por quê? Porque naquela época não se tinha os conhecimentos de microbiologia que se tem agora. Então a água era contaminada, por incrível que pareça. Se você olhar lá em Timóteo 5:23 na Bíblia, São Paulo mesmo, para de beber sua água, toma vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então a bebida alcoólica, o vinho e a cerveja se popularizaram muito na antiguidade porque eles não te davam mal-estar, não contaminavam o teu intestino, você não tinha diarreia. Então a bebida alcoólica serviu para isso, né? Era um substituto da água, porque não tinha cloro, não tinha Anvisa, não tinha as empresas, né? Não tinha as medidas sanitárias que a gente tem hoje. Você consegue se imaginar tomando, por exemplo, no aqueduto romano, sim, ali com 2, 3 quilômetros de extensão, com tudo que é bichinho morrendo, se alimentando e caindo no açude e você tomando dessa água, né? Então na antiguidade, água de qualidade era um recurso muito complicado. Então, nos monastérios, você pode ver aqueles filmes da Roma antiga, né? O pessoal tomava vinho, mas gente, não faz muitos anos assim que as famílias aqui de imigrantes italianos, eles tomavam vinho de meio-dia e de tarde, durante todas as refeições também. O complicado era tomar água, porque tu não tinha uma segurança sanitária com a água. Então a bebida surgiu muito na antiguidade e acompanhou até os dias. Depois, sem falar na questão do analgésico, tinha médicos romanos, né, que mesmo quando havia evisceração dos soldados, o único recurso que eles tinham era vinho. Embebiam as alças intestinal no vinho, colocavam para dentro e costuravam. E alguns deles, o Galeno, se exibia de nunca ter perdido um gladiador. Então vocês imaginam uma cirurgia sem uma sala cirúrgica, né, feita e ele se gabava de nunca ter perdido um gladiador, né, e costurava. Então o analgésico, aqueles filmes que a gente vê agora, por exemplo, assim, que o pessoal toma um destilado forte antes, porque era o único analgésico que tinha. O gin tônica parece uma bebida, né, nova, né, parece uma bebida de juventude agora, tem mais de 300 anos. Então os soldados antes da guerra tomavam o quinino,
né, que é a nossa base. Sim, da água tônica de quinino, justamente para não ter febre. E os outros já iam meio que no analgésico já, né? A coragem holandesa, o que era? Era o destilado que eles tomavam. Então a bebida nasceu com uma necessidade, como analgésico, como um elemento de substituição da água. Hoje nós podemos utilizar a bebida como lubrificante social, né? Tu toma para fazer amigo, para descontrair, para dar risada, porque uma caipirinha que a família une, né? Mas no começo não foi essa a intenção da bebida. Ela era um substituto da água mesmo, uma forma de você. E tem muitos santos padroeiros da bebida, porque nos monastérios principalmente se aperfeiçoou muito, e às vezes eles livravam a cidade de doença e outras coisas, mandando que se misturasse vinho, a água, que você baixa o pH já mata boa parte das bactérias que nos fazem mal. Então ele era usado como um meio profilático, como uma maneira que você tem de descontaminar a água. Isso, gente, quando não existia o cloro, a microbiologia veio depois da virada do século com o senhor Louis Pasteur, né? Então tem 100 e poucos anos. A microbiologia, o estudo dos micro-organismos na água é muito recente, mas antes disso, os 5 mil. Então a humanidade vem com as bebidas alcoólicas estudando, escrito nós temos assim de 6 a 7 mil anos, né? Encontrados em pote até 9 mil anos. Nós voltamos para 7 mil anos, 9 mil anos. E agora, recentemente, então tem toda a vida dos monastérios que se dedicaram e ainda estão produzindo cerveja até hoje, né? Estão produzindo cerveja e vivendo da cerveja. Aliás, foi numa visita dessas a um monastério que eu tive esse conceito de fazer cerveja também, porque os monastérios são unidades que produzem pão, produzem o chocolate deles, produzem o queijo, produzem o vinho, e o excedente eles vendem para a comunidade. E vivem disso, não vão pedir dízimo para ninguém, basicamente vivem do que eles vendem, que é um modelo muito interessante. Se você olhar o formato da minha cervejaria, parece uma igreja, né? Mas na verdade é homenagem aos monastérios, e o tijolinho para homenagear os sumérios. Então, eu tive tempo para estudar e pesquisar. Todo o contexto. E eu achei interessante porque você comentou sobre quantos anos o gin tem, o vinho. Qual seria a bebida mais antiga? Teria sido o vinho? Teria sido a cerveja? Nenhuma dessas? Foi a cachaça mesmo? Qual a bebida mais antiga? Então. E depois quero saber da cerveja. Quantos anos ela tem se não for a mais antiga? Vamos lá, os potes. Tem potes na região do Cáucaso que se achou fermentados de tâmara, de mel. O mel é certamente um dos elementos mais fáceis de fermentar. Aliás, se você quiser fazer hidromel em casa, já vai uma receita bem simples. Anota aí. Uma parte de mel e 4 de água. Você vai fazer o hidromel. Deixa fermentar, mistura. Às vezes a fermentação acontece naturalmente. Se você misturar um pouquinho do fermento, né, o que você compra aí, o biológico, né, pessoal? Não dá para ser o químico. Você comprar um fermento biológico de pão, colocar, misturar mel e água, você faz o hidromel. A galera entende o biológico por fermento de geladeira. Isso, então, do modo popular, perfeitamente. Popular. Então, assim, se você fizer isso, você está fazendo hidromel. A lua de mel vem da tradição dos nórdicos de passar as núpcias, né, depois do casamento, tomando hidromel de balde, né? Então, talvez o primeiro fermentado da humanidade seja uma mistura de mel. Na região da China, de Jaihu, foi encontrado um pote que tem já cereais, o mel e fruta. Então ali já é um primórdio da cerveja. Dá uma misturada aqui, vai ser melhor o negócio, né? Mas sempre tiveram junto, né? Sempre tiveram junto. Sabe? A questão das frutas fermentam naturalmente. Se você pegar uma uva e amassar ela, deixar 3 dias, você vai ver. Porque na própria casca ali da planta, tem uma cerinha chamada pruína. Naquela cerinha fica agregada as leveduras que estão no meio ambiente ali. Quando você moe, ela entra em contato com o suco e começa naturalmente uma fermentação. Então você vai produzir a bebida alcoólica, é um produto que acontece, uma reação que acontece natural, né? Vai acontecer durante o processo ali. Que história fantástica, né? Muito conteúdo. O pão tem um detalhe, é o fermento biológico que é utilizado também, e você precisa colocar o fermento para a massa crescer em partes. Se você esquecer uma massa, largar ela num canto, deixar ela 3, 4 dias, só que ela tem que ficar embalada, começa a ter uma fermentação natural dele. Só que daí, claro, você não vai vender esse produto, não tem como comercializar. Talvez tenha até, beleza, não é esse o objetivo. O objetivo mesmo para fazer o pão e vender é colocar o fermento na massa, bater, dar um ponto véu,
colocar na forma, modelar corretamente, colocar na forma, no tempo correto você põe para assar. Mas aquela ideia, dá para fermentar uma massa sem colocar o fermento também. Sim. Com o tempo, deixa embalado ali, cresce aquilo. Fermentação espontânea, né? Naturalmente tu tem micro-organismo na farinha. Exato, que estão ali, né? Uma vez achavam que isso era a geração espontânea. Isso vinha dos espíritos, uma força. né? Sim, até que o senhor Louis Pasteur, olhando lá no microscópio, mostrou que se tratavam de micro-organismos que não eram visíveis, né? Mas essa ideia que vem do... Não, ele vem com a farinha. Ele está presente ali, as leveduras, bactérias... Acho que tinha muitas coisas que não tinham explicação antigamente, né? Que realmente era dado aos santos, a geração espontânea. Sim, é espontâneo. Nascia do nada ali. Porque não se conhecia a microbiologia, né? Imagina um raio, foi Deus que mandou um raio explicar um raio. Como é que vai explicar, né? É muito difícil para aquela época. Para aquela época, né? Hoje a gente já imagina de outra maneira. Não, isso é eletricidade. Sim. Porque nós temos uma série de... Imagina aquela época, né? Como é que era tudo isso. Principalmente ao meio ambiente, né? Que acontecia, meu Deus do céu. Bactéria, hoje todo mundo entende que era uma bactéria. Agora, pense voltar 150 anos atrás e explicar o que era uma bactéria. Nem faz tanto tempo assim. Sim. Mas vamos voltando mais pro lado da cervejaria, quando tu iniciou ali, como foi esse momento? Teve dificuldade, as coisas fluíram, a gente sabe que já tem grandes marcas, né, que foi posicionado também, e enfrentar essas grandes marcas, principalmente na região, como foi esse momento aí, senhor? Vamos considerar assim, os pequenos empreendedores, felizmente agora, né, felizmente com essa geração, a mesma geração de vocês, a geração milênio, eles não são apegados a marcas, eles são apegados à experiência sensorial. Essa pegada mudou completamente. Nós saímos do industrial para a possibilidade do regional, da região, da denominação de origem, da identificação do local com o sabor que você gosta, né? Então vamos imaginar que nós tivemos já uma cervejaria aqui em Erechim, que depois por algum motivo, né, ou pelas grandes, regionalmente nós não tínhamos uma grande marca também aqui, né, que nem conseguiram extinguir a marca ainda essas grandes cervejarias têm que fazer ela. Então nós perdemos no Rio Grande do Sul muitas marcas que foram agregadas a outras grandes cervejarias. O desafio de você ter um pequeno negócio quando você tem empresas muito grandes é buscar a identidade do diferencial, do que as pessoas estão procurando. Assim como o pão, né? Fazer um pão com uma biga, né? Com uma massa natural e outra coisa, vai ter público interessado para isso. Uma bebida artesanal, uma cachaça artesanal. As cervejas, o que nós cervejeiros, como a gente tem uma pequena fábrica, possibilita você produzir 15, 20. No caso lá nós temos 24 estilos diferentes de cerveja hoje. Quando eu era pequeno, ia no açougue, o pessoal só sabia pedir 3 tipos de carne, com osso, sem osso e guisado. Era isso aí mesmo. Hoje você vai no açougue, tem 750 cortes, eu quero maminha, eu quero picanha, eu quero chamei. Aí tem aquelas coisas lá, tomahawk. Tem, agora cada vez mais. Agora tem uns pedaços de carne bonitinho, assim, o filé que vem com pedaços da costela. Exatamente. Então as pessoas estão muito mais esperando vamos dizer, uma experiência sensorial do que tomar em grande quantidade, né? Um estilo só. Então essa visão, né, que surgiu principalmente com a geração milênio, que é a geração de vocês, possibilitou, né, o aparecimento de muitos negócios, não só na questão das bebidas, né, mas também na questão da charcuteria, na questão dos pães, né? Abriu o leque para um monte de indústrias artesanais que estavam esquecidas, que o industrial tomou conta por causa do preço. Falando em questão de pães, né? Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho aqui, né? Tem que... Deixa eu ver assim, coisa boa. Mas lá atrás de início, possivelmente o senhor já tinha destinado, a minha produção vai ser aqui para a região. Como é que o senhor pensou do lado estratégico de comercialização? Era consumidor final, ia se destinar mais para... Bem, eu pensei no barril, né? Pensei no chopp para a pessoa confraternizar com a família. E realmente me dediquei ao barril, né? Então o barril, é muito difícil entregar um barril a 100 km de distância. Você vai ter que agregar os distribuidores que aconteceram depois, né, à medida que você vai crescendo. Mas a primeira proposta era produzir um chopp com sabor regional. E assim, você não vai chegar numa grande cervejaria e o dono vai estar com um umbigo ali, né? Porque, queira ou não,
Se você tem uma padaria, geralmente ela tem o sobrenome do dono, né? Então, tal sujeito, não me fale em tal coisa que é uma porcaria. Ou, não, eu gosto... A identidade e o sobrenome de quem está fazendo se confunde muitas vezes com o produto quando você é pequeno. Isso não acontece numa grande cervejaria. Mas você fica sensível ao que o teu cliente fala, porque tu está no balcão. Se você, Cristian, vier e me disser, poxa, Bandeira, não quero te falar nada, mas a tua cerveja não tá como eu gostaria. E depois vier o Jefferson e me disser, eu já vou mudar a cerveja, porque 2 pessoas me disseram a mesma coisa, né? Então esse é o apelo do artesanal. O que o cliente fala influencia na decisão do cervejeiro de fazer. A mesma coisa no pão. Mas eu não me leve a mal, mas eu gostaria com uma crostinha mais crocante. Se um te disser isso, tá, tudo bem, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Mas se 3 te disserem, eu quero uma crosta mais crocante, você vai fazer a crosta mais crocante. Então essa que é a diversidade do regional, é que te permite esses produtos. Eu acredito muito em produtos, né, que tem esse caráter da identificação da região. Nós, no português, nem temos uma palavra que relacione o clima, os tratos culturais e as variedades francesas, eles chamam de terroir. O que é o terroir? É a soma da planta, do meio, do jeito de cultivar, do jeito de processar. Isso vai dar uma característica única. Totalmente, né? É por isso que você não pode chamar de champanhe a bebida espumante fermentada. Nunca vai ser champanhe, porque champanhe é uma região da França. Assim como eles também não podem chamar de cachaça o produto fermentado da cana-de-açúcar, mesmo que tenha. Porque cachaça é um produto com característica brasileira. Aguardente, né? Eles podem chamar de aguardente, podem chamar do que quiser, mas não podem chamar de cachaça. Cachaça é uma denominação brasileira. E nós não podemos chamar de conhaque, por exemplo. Conhaque é um destilado de uva feito numa determinada região da França. Conhaque, Armagnac são regiões da França, cidades da França. É a ideia da Gillette, né? Que são as lâminas, laminador. Sim. Gillette é a marca. É a marca, né? Tá bom, citamos uma Criou marca uma identidade às vezes, muito forte às que vezes. acaba roubando ali. Exatamente. Pra deixar você beber uma água e comer um pedacinho de cuca, senão não Tá você boa, hein? Tá vai boa, socar a garganta. tá curtindo esse conteúdo. Nossa, fantástico. Então, meu pra Deus você do que céu. tá assistindo aí na sua casa, você que tá assistindo no celular, no computador, não interessa onde você tá assistindo, dá um like aí, tá bom? Se inscreva no canal, mande pros seus amigos, mande pra quem você quiser, compartilha com a galera, que é um podcast que está se estruturando cada vez mais aqui em Erechim. 3º episódio, 1º episódio, piloto, já está no ar, você já pode ver aí. Foi com o Christian falando sobre seguro agrícola, falando muita coisa. Cara, a gente falou sobre pôquer. Sim. Esse indivíduo aqui ganhou a vida no pôquer. Antes jogava muito poker. Me Jogava ensinou muito muito poker, ensinou muito. Ensinou muito. Tem o 2º episódio, que foi com o Marcelo. Marcelo, Papo muito bom também. Papo muito bom sobre crédito. Ele é analista de crédito. Isso, ele é coordenador. Ele trabalha na análise de crédito e cobrança de uma empresa, né? É um pouco difícil o trabalho de analista, porque você tem que estar do lado do cliente, você tem que estar do lado do vendedor, tem que estar do lado de todo mundo, só que ao mesmo tempo você tem que... Sim, é tipo um juiz de uma partida, né? O juiz de uma partida. Tem que controlar totalmente a partida ali e fazer com que dê certo para todos os campos, né? E esse episódio que você tá vendo, Bandeira, o cara do chopp, a gente falava, quando que nós vamos entrevistar o cara do chopp? Felizmente ele aceitou, né? Felizmente ele aceitou. Tá aqui. Conteúdo muito bom, realmente. Muito bom, história, tudo. Realmente interessante demais. A gente queria comentar bastante sobre o seu empreendimento, mas ao mesmo tempo vimos que você tem muito conteúdo a nos passar. Isso. Muito conhecimento. Você sabe aonde surgiu, de onde veio, por que o pessoal consumia isso. Eu achei curiosa a história sobre os soldados também, como eles eram. Sim. Então tem muito soldado hoje, né? Nem vão pra batalha, mas já estão prevenidos. Por que quantos litros de chopp uma pessoa aguenta beber numa noite? Depende então, vamos lá, né? Isso é muito relacionado com a etnia que você vem. Quanto mais do leste europeu, eles têm mais enzimas para desdobrar o álcool. Caraca! Então você não vai sentar nunca com o russo mano a mano achando que você vai tomar vodka e vai processar na mesma velocidade. Não vai dar certo. Não é uma questão psicológica, é uma questão. Adaptação é um. O pessoal do leste europeu desdobra o álcool numa velocidade bem maior do que a nossa. Então a tolerância ao álcool é muito ligada à tua carga enzimática e à tua capacidade de metabolizar o álcool.
né? Algumas pessoas metabolizam logo, outras já ficam vermelhas, já enrubescem. Por quê? Porque o álcool já está intoxicando. Então a proporção que cada um pode tomar é muito de você se conhecer, né? Claro que entra massa corpórea, entra. Se você divide o álcool, dividir para um sujeito que nem eu, né? Um sujeito magro como você, já dá uma diferença da quantidade de álcool que você vai consumir, né? Então, assim, de uma maneira geral, o que favorece? O consumo moderado. O que é o consumo moderado? Um copo de cerveja por dia, um cálice de vinho, só traz benefício. O problema é que nós nos acostumamos ao exagero. Às vezes a gente senta com um amigo e até não tomar 12 litros de cerveja, a gente não está não sai feliz. Essa que é a questão, né? Então, aí é que começa a ser prejudicial. Dá uma alta carga de álcool para o organismo de uma vez só. Ele não vai conseguir processar aquilo ali e o resultado disso que você vai ficar tonto, né? Vai ficar mal. Por quê? Porque você consumiu uma grande quantidade e o teu corpo não está acostumado a isso. Então, pequenas quantidades moderadas, eu já tenho na área da medicina, né? Principalmente da farmácia, o pessoal fala que o que faz o veneno é a dose. Então, em pequena quantidade, N benefícios para a saúde, né? Em grande quantidade, você tem que estar preparado, né? Porque a mancada é grande. Aí você vai sentir tontura, vai afrouxar a perna e assim por diante. Com certeza. Justifica você tomar um copo de cerveja, por exemplo, um copo de chopp, e em seguida um copo d'água. Sim. Então, isso é muito importante, porque você vai hidratando o corpo, você vai diluindo. Então dá tempo do corpo metabolizar aquele álcool. Então, de certa forma, isso, né, não cria aquele impacto de entrada de você tomar, principalmente os destilados. Os destilados são 10 vezes mais concentrado em álcool praticamente do que uma cerveja, né? E o vinho tem 10%, o destilado tem 40%. A cerveja tem a metade do vinho. Então, para você ter uma ideia, que a relação com que você toma um e o outro, né, tem que ser bem diferenciada. Destilado você vai tomar numa boa, vai, né, passando ali 1 hora, 2, e a cerveja você vai tomar um copo de virada, tudo bem, pode, porque é um pouco mais, mas o importante é mesmo o equilíbrio, né? E claro que essas coisas relacionadas ao alcoolismo, o sujeito bebeu e deu vontade de encrencar com a patroa, chutar o mareco, chutar o mareco, por que não dá vontade de carpir o canteiro? Pois é, não, de bravo eu vou carpir um. Ficou nervoso e limpou toda a área naquela noite, varreu todo o pátio, né? Nunca dá essas vontades. Nunca dá, não. Dá vontade de complicar de todos os outros. Então, é o exagero, né? Mas tem a importância de beber bem também. Às vezes o sujeito por dentro só quer uma oportunidade de ser agressivo, porque é da índole dele, né? Então acontece isso. Mas se a pessoa não sabe beber, fica longe da bebida alcoólica. É importante. Fica longe da bebida alcoólica. Se você sabe ser moderado, pô, que coisa bacana, às vezes reunir a família, o pai e a mãe, tomar uma caipirinha no fim de semana, tomar um chopp junto, né? Conversar com um amigo, descontrair. Eu até falo que eu nem tenho uma cervejaria, eu tenho um hospital de estressado. As pessoas vêm lá pra descontrair, né? Até eu costumo brincar que tem 3 grandes pilares da cervejaria, né? Como lá é pra você descontrair, não traga mágoa. Aí Shakespeare dizia o seguinte, que guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Agora também não esqueça o nome do desgraçado, vai que ele te propõe alguma outra. A segunda coisa que eu digo sempre para o pessoal, dinheiro não traz felicidade, mas compra viagem com open bar, que é quase parecido. Eu sei que o álcool não vai resolver todos os problemas, mas o leite também não. Então, é uma brincadeira que a gente faz lá. Claro. Mas qual é o meu negócio, na verdade? Meu negócio não é produzir cerveja. O meu negócio é oportunizar lazer e descontração para as pessoas. O ambiente todo foi pensado, a bebida alcoólica foi pensada para isso, para descontrair. Claro, no começo ela era fonte de hidratação, era fonte de energia. A pessoa precisava de um suplemento entre as refeições. Mas agora, como eu falei para vocês, é um lubrificante social. Você vai para descontrair, para esquecer dos problemas, para tomar com os amigos, para dar gargalhada. E as pessoas entram sérias na cervejaria e saem alegres, né? Então, esse é o espírito. Sem exagero, bebe com os teus amigos. Como eu digo, o exagero é ruim pro fabricante e é ruim pra pessoa. Pra ninguém é bom. Porque ninguém gosta de um colega que bebeu demais, que você vai ficar preocupado com isso. E aí aquela história, né? Você bebeu, pede pro um amigo dirigir, loca um ônibus. Hoje tá muito mais fácil esses aplicativos, Uber, né? Nossa, e se precisar, pede pro bandeira que eu vou te levar pra casa, né? Seu amor, a gente tá vendo que o senhor tá
trazendo um grau informativo bem grande para nós. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez vão se identificar muito quem está vendo. Talvez o senhor até justificou pela questão de grau do álcool, mas por experiência até, jovens, né? Antigamente todo mundo acho que já tomou um pouco a mais, né? O fermentado, a cerveja, enfim, algo tal, ele é mais gradativo. Ele manda um aviso pra você, ó, você tá ficando um pouco tonto. Eu acho que tá na hora de dar uma parada, né? Agora o destilado, ele não manda nem e-mail, né? Quando ele vem, você já desliga, reseta ali que realmente foi dificultoso. Tem algo pra justificar essa questão? É só o álcool mesmo ou tem... É a quantidade, é a relação, né? Tempo e concentração. Você, num determinado tempo, você consumiu uma quantidade de álcool muito grande. Então o corpo não conseguiu. Aí você vai o que você dizia, Jefferson, vai hidratando, né? Vai comendo alguma coisa, porque para você desfrutar da mesa precisa ter 3 elementos bem importantes: uma boa companhia, um bom alimento e uma boa bebida. Aí você desfruta de uma mesa, né? De uma coisa bem, vamos pensar assim, socialmente bem interessante. Beber socialmente, beber com os amigos, se descontrair com os amigos, é isso, né? Sem passar do exagero. E as bebidas destiladas, ela favorece você passar do outro lado bem rapidinho, né? Que é muita concentração de álcool, né? É muita por um período ali. Então, que tomar uma dose, dar uma aliviada, toma uma água, come alguma coisa, depois você, né, se achar que deve, vai para a segunda dose. Mas a moderação é sempre algo que tem que estar presente para você poder usufruir da noite, ou mesmo se está com uma companhia, não causar constrangimento. Sim, né? com certeza. No afã de... Vou te dizer que hoje em dia, às vezes é a companhia que causa constrangimento. A questão é que... Qual é essa questão das mulheres não poder beber? Antigamente era só homem, né? A mulher feio beber, tinha isso, a mulher feio. Não, deixa as mulheres, meu. Sim, hoje beber. Tem essa autonomia, né? Tem um chopp de qualidade, um chopp muito bom, vai tem deixar que tomar agora. Por favor, tomar. Então, olha como é engraçado, né? O começo das bebidas, principalmente da cerveja, era uma atribuição feminina. As mulheres faziam a cerveja na panela da casa como um elemento para você, como um suco que é feito hoje, né, pela mãe, né, para ser consumido depois. Porque, claro, essa questão do alcoolismo começou agora, recentemente, com todos esses apelos e os problemas sociais que isso trouxe, né? Mas era uma bebida feita foi só há 200 anos que começou a se transformar mais industrialmente e mais aquela pegada, mas antes era uma bebida muito mais caseira. E a gente fala agora com a revolução, né, com as ideias feministas, com o empoderamento feminino, né, passou a ser uma coisa que não é feio uma mulher estar tomando uma bebida alcoólica, mas isso já foi motivo para dizer que aquela pessoa não era bem renomada, vista, né? Não era bem vista, não era, né? Aquela pessoa tal. Mas assim, hoje já não tem mais isso, né? E ainda bem que isso mudou, né? Porque é tão bom tomar na companhia. Nossa, né? Como é agradável tomar numa... Claro, você pode escolher a companhia, sim, cada um, mas enfim, eu acho muito bom ter minha irmã, minhas primas, minhas amigas, minha mãe, minhas tias tomando um chopp comigo lá na cerveja. Acho que é algo muito positivo. Não, com certeza. É algo muito positivo. Voltando mais para a questão de produção, seu Valmor, ali, o senhor posicionou a questão da produção de cevada na nossa região, enfim, tinha algumas matérias-primas. Qual foi a dificuldade na questão do lúpulo, né? Que na nossa região não produz, né? Então, o lúpulo, eu mesmo comecei acho que foi um dos primeiros a trazer lúpulo, claro, lógico, sou um dos maiores interessados também, né? Nós tínhamos 4 perguntas sobre o lúpulo. Como vocês vêm da área agrícola, vocês vão entender de maneira bem simples. A primeira pergunta: cresce uma planta que é de país frio, num país, nós estamos aqui no subtropical, né? Subtropical. Cresce aqui nesse subtropical, um pouquinho de altitude, aí, 760, 800 metros. Então vimos que crescia, trouxemos 16 variedades, vimos que as variedades cresciam. Segunda pergunta, mas cresce e produz? Vimos que estava produzindo. E a terceira pergunta, eu voltei a estudar, justamente estou fazendo meu doutorado agora em lúpulo, para mim poder entender bem o que está acontecendo com isso, tal é a seriedade que a gente leva. Então tem um grupo aqui na URI que está disposto a estudar e responder essa questão assim: a qualidade do lúpulo que nós temos aqui é similar à qualidade do lúpulo europeu?
Essa era a grande pergunta e estamos ainda tentando responder. Eu mesmo me dispus a voltar a estudar. Claro que, para quem se formou na década de 90, né, voltar a estudar agora é sempre uma oportunidade de você colocar os neurônios para atividade, né? Para afastar em um monte de doença, como a ciência fala. Então, o bacana disso é a gente poder voltar a estudar. E cara, parece que Pero Vaz de Caminha tinha razão, né? Nessa terra, se plantando tudo dá. Impressionante. Se você for agora lá na cervejaria, você vai ver os lúpulos crescendo, os cachinhos de lúpulo ali. Tem variedades que só produziram folha, que são bonitos, são ornamentais? Sim, mas teve variedades que estão produzindo bem. Nossa, excelente, excelente. Então, inclusive agora nós estamos comparando uma variedade produzida que já tem gente plantando 2, 3 hectares, 4, 5 hectares com 2.300 plantas por hectare aqui na região. Então nós já estamos produzindo cerveja aqui com a nossa cevada, com o nosso lúpulo. Então praticamente já estamos construindo aquela identidade, aquela tipicidade que a gente falava no início. E tem muita diferença das bebidas brasileiras, as produzidas em nosso país, daquelas que são produzidas talvez na Alemanha. Hoje fala muito que a cerveja alemã ela é diferente, ela tem uma qualidade muito boa. Tem muita diferença ou é praticamente o mesmo produto? Então, eu vou fazer de novo uma analogia. Música. O que é melhor? A música brasileira, alemã ou americana? Acho que depende muito do estilo que você gosta. Cada uma tem uma identidade. Cada uma tem uma matriz, né? Ela puxa para um determinado... É claro que boa parte do conhecimento cervejeiro vem da Europa, apesar de não ser a Europa a origem, a Suméria, escrito ali as primeiras, né? É a Suméria que a gente identifica as primeiras escritos, né? Relatos de cerveja e tal. Mas assim, a Europa contribuiu muito para a história cervejeira. Os monges, foi uma freira, ó, nós falávamos sobre mulher, foi uma freira chamada Santa Hildegard de Bingen, tá lá o monastério dela, tá lá o lugar onde elas faziam cerveja, na Alemanha. Ela quem falou sobre as propriedades botânicas do lúpulo, né? Sobre a capacidade que ele tem de ser bactericida. Agora estão associando a questão do Alzheimer, né? Da inibição do Alzheimer. Não precisa ser na cerveja. Você pode tomar um chá de lúpulo se você quiser. Ele é um botânico como qualquer outro, né? Ele tem suas propriedades estudadas. Mas foi uma freira justamente que tornou científica a utilização do lúpulo na cerveja, ou as recomendações de dosagem, né? Antes disso se usava ervas amargas, cada um usava seu lúpulo, sim, mas muito mais uma mistura de ervas chamada Grote. Tanto que eu fiz uma cerveja agora com a nossa erva amarga aqui da região, né? Erva mate, que é uma Grote Beer, não uma cerveja amarga. Então, assim, dizer que o nosso produto é melhor ou pior que o europeu, eu não iria por essa onda. Eu diria que são diferentes, têm características diferentes, né? Assim como a carne produzida aqui tem uma característica, do Uruguai tem outra, da Argentina tem outra. Cada um tem sua característica. Cada um tem sua característica. Você pode se identificar mais ou não. Voltando mais para a questão de produção aqui, já atuação, qual região você atua aqui, já para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o negócio, enfim, do seu amor que é água. Acho que na nossa região todo mundo conhece já. Então, mas qual região que o senhor atua mais? É aqui, o senhor manda para outras regiões já, ou é mais focado aqui, né, nessa região mesmo? Eu acho que a questão do transporte, da logística, encarece muito o produto, né? E o meu produto está concorrendo com marcas aí grandes, né? Então a gente atinge um raio aí de até 120 km. A gente tem distribuidores até um raio. Tem algum distribuidor que leva para o Paraná? Tem outro distribuidor que leva para Santa Catarina, mas assim, a maior parte da produção, 45% fica aqui na cidade. Já aqui. E a outra metade daí você espalha pela região. Mas nós estamos falando de 55% que é espalhado. Não um grau. E me surgiu agora que nós podíamos ter feito essa pergunta antes, inclusive, Gerson. Mas por que ágape? Então, olha como é bem interessante essa questão, né? Lembra que eu falei para vocês que eu fui seminarista, né? Sim. E quando você está no seminário, você faz filosofia. A filosofia é um dos critérios, né? Você faz filosofia e teologia para virar padre, né? Para depois... E quando eu estava estudando a filosofia, né, as primeiras perguntas da humanidade, o que é o amor? Por que o desejo? Por que querer alguma coisa? Porque o primeiro foi Platão, né, que diz que o amor era ligado. Claro, é bem mais complexo do que eu vou resumir do resumo, né? Assim, Platão dizia o seguinte: você vai desejar algo quando você não tem. Uma vez que você tem, esse amor desaparece. Tanto que ficou conhecido como amor platônico, né? Sim. Então, o que é o desejo?
desejo, é algo que você não tem, você tenta suprimir, então não aparece o amor para aquilo. Mas Aristóteles não, o amor pode ser diferente, então ele cunha o termo filia, que é bem mais complexo do que isso. Filia pode ser uma necessidade contínua, não é só o ter ou não ter, né? Depois também tem a associação do amor com o eros, que é com o desejo entre homem e mulher, né? Mas existia um amor que não se enquadrava em nenhum desses descrito pelos filósofos, que é o amor, por exemplo, da mãe por um filho. O filho pode aprontar tudo que quiser, a mãe continua amando, né? Não que ela goste das atitudes dele, mas continua amando o filho. O pai, ou de Deus pela humanidade, né? Ou às vezes, como é que tu explica assim, gostar de... Você não conhece, mas você se identificou com aquele cara, ele passa a ser teu irmão. Ele frequenta a tua casa, ele come no mesmo prato, ele faz parte da tua família, mas ele não é teu irmão biológico. Às vezes tu tem amigos que você se relaciona melhor com o teu irmão biológico, né? Esse carinho, esse banquete em que você chamava os amigos para trazer na antiguidade, era chamado de ágape. Nos monastérios, quando se reunia, também é ágape. Tem sociedades secretas que o banquete, ali na sociedade secreta, é chamada de ágape. Banquete entre amigos. Então, o banquete entre amigos, né, era a minha ideia, que as pessoas viessem e confraternizassem na cervejaria. Por isso que ela tem duas partes. Uma parte que é o restaurante, que tem agora 3 meninos que se formaram em gastronomia e estão tocando, e a outra parte que é a produção de bebida. Lembra que eu falava que uma mesa tá boa para você consumir socialmente, precisa daqueles 3 pilares, né? Um bom alimento, uma boa bebida e uma boa companhia, né? E você desfruta bem da mesa. Nossa, que história fantástica. Tem a questão do formato da cervejaria agora. Uma igrejinha, né? Tá vendo? É a influência dos monastérios, né? Eu tive a oportunidade de conhecer 16 países. Numa dessas visitas eu conheci então os monges e a produção, né? Principalmente dos trapistas. Eles não saem para vender, o pessoal vem pegar ali. Tal a fama que eles construíram e tal o grau de perfeição que eles chegam nos produtos dele. Foi essa inspiração que eu trouxe quando construí a cervejaria Ágape, né? O Beber Entre Amigos, anterior ao livro do Padre Marcelo, inclusive, que a cervejaria já tem o nome com registro há 14 anos atrás, né? Quando eu registrei a primeira vez, e o termo Ágape, então, daí como no INPE, né? No registro. Você comentou sobre a história ser fantástica, né, Christian? E veja como tem muita coisa envolvida nesse empreendimento. É a questão de um estudo muito profundo, buscar entender essa questão essa paixão, esse amor. O nome da cervejaria já tem um nome específico, um nome muito interessante. Sim. Então, muita coisa envolvida no empreendimento. Não é simplesmente saber fazer cerveja, lá fazer e colocar no mercado. Não, tem mais coisas, nossa, muita coisa envolvida, realmente. Meus parabéns. Parabéns mesmo. Realmente fantástico aí a forma, a história que aconteceu. Muito legal. Mas voltando um pouco mais pro lado do empreendedorismo, seu amor. E em algum momento a gente sabe que quem trabalha com empresa, com empreendedorismo, tem um momento de dificuldade. O senhor enfrentou algum momento de dificuldade durante todos esses anos de atuação? Já recebeu alguma oportunidade de venda? Já passou por algum momento a dizer, talvez o ideal seja eu seguir para outro caminho? Eu acho difícil isso porque, pelo amor que o senhor posicionou aqui, eu acho meio difícil acontecer isso, mas realmente, né, a gente é negociador e sabe que muitas vezes o negócio fala mais alto, né? Mas aconteceu algo desse gênero? Eu fiquei muito preocupado há 2 anos com a pandemia, né? Nossa. Quando chegou, porque praticamente nós fomos proibidos de exercer atividade, né? Os bares foram fechados, que era onde eu servia meu produto, só sobrou o supermercado. Como eu não tinha optado pela estratégia do supermercado, eu vivia do barril, eu vivia dos eventos, das festas, das formaturas, dos aniversários, daquelas bodas de 50 anos, né? Tudo isso por 2 anos. Pô, já pensou se você ficasse 1 ano e meio sem receber salário, gastando mais do que... Teve um momento ali que, assim, cara, será que eu vou ter que fechar as portas, né? Bateu a preocupação, bateu muito séria a preocupação. Mas daí entra a família, entra um pouquinho dessa questão da espiritualidade, né? Vamos pedir a Deus aí que eu faça alguma coisa que tem no mínimo hoje 30 famílias que estão diretamente vivendo daquilo ali, né? Para alguns é diversão, mas para nós é trabalho, é o ganha-pão. Eu digo, é sustento dos barrigudinhos que estão lá em casa, né? Eu brinco com isso. Entre distribuidores e tudo, já são mais de 30 famílias que vivem, né? Que distribuem. Então, tem uma responsabilidade social, mas claro que a pandemia, como qualquer negócio, favoreceu
tocamos negócio, né? Já vê que tem farmácia em tudo que é esquina, né? O medo que a gente ficou da doença, né? Isso favoreceu um determinado ramo de negócio. E os eventos, né? Eu acho que os mais prejudicados mesmo foram os músicos, né? Nossa, esses... Nossa, foi realmente mas complicado. muito bar quebrou, muita gente, cliente nosso passaram por dificuldades, tinha um aluguel caro e isso repercutiu na cervejaria. Não, com certeza. Mas pensado em fechar, eu não sei fazer outra coisa, né? Como é que eu vou arriscar? Eu não posso me tornar agora um plantador, né? De uma hora para outra, ou virar um pintor. É muito difícil para mim, né? Alguém que se dedicou a vida inteira, né? Pensando em produzir bebida e você de uma hora ou outra mudar, é um pouquinho difícil. Nesse sentido, eu estou engessado. Né? Eu procurei colocar todos aqueles 2 princípios. Coloca os ovos todos numa cesta e cuida muito bem para que ninguém venha a levar a tua safra, ou espalha teus ovos em diversas cestas, né? O princípio da diversidade, o princípio de fazer uma coisa e ter foco. Né? Então essas coisas se passam nesse momento. Se eu tivesse diversificado mais, será que nesse momento eu não estaria bem? E esse princípio me passou pela cabeça, de diversificar. Então por isso que surgiu os não alcoólico agora, para ter um pouco mais de diversidade, não viver só de um pilar, né? Mas foi devido à pandemia que surgiu isso, já tinha Não, foi devido à pandemia, porque antes da pandemia nós não conseguimos vencer a demanda. Quando veio a pandemia, a produção caiu para 1/3. Nossa. Isso. E aí nós começamos a produzir os não alcoólicos. Mas você reinventou, né? Uma coisa que a Rosângela da Ervateira Barão comentou comigo até. Quando começou a pandemia, ela disse que fez um curso, participou de uma palestra um tempo antes de começar a pandemia. E o cara disse que no momento em que tem esses eventos, parece que o cara estava prevendo o futuro, né? Prevendo o que iria acontecer. Realmente as pessoas preferem estar mais no chá, elas ficam mais em casa, elas ficam mais reclusas e consomem outros tipos de produtos. Então ela disse, com o chá a gente vai se dar muito bem, só que uma pena que é uma pandemia que está acontecendo. Mas nunca foi desenhado, pensado, né? Eu acho que aconteceu um negócio que aconteceu. Não, desse jeito não, parar, não poder mais praticamente sair de casa. Sim. Você tem que ficar, você não pode se reunir com outras pessoas. Eu lembro, eu fazia show de mágica na época e parou tudo, simplesmente parou tudo. Conversando com outros mágicos também. Você trabalhava exclusivo com eventos também, né? Então parou também. Parou simplesmente, você foi. Então não tinha mais o que fazer. Fiquei estudando, fiquei buscando conhecimento, aperfeiçoando. Desenvolvi a questão do stand-up nesse momento da pandemia, para depois colocar em prática, porque o momento iria acabar, a pandemia acabar. Pelo menos a gente poderia voltar a se reunir. O máximo que podia acontecer para mim é eu não estar mais nesse mundo. Extinguir eu. Mas eu vou continuar estudando, pensei, né? Sim. Muito difícil. Acho que para manter a sanidade naquele momento, acho que teve muitas pessoas aí. Cara, teve muita criação de negócios também nesse momento. Teve oportunidade. O dinheiro vai mudar de mão. Sim. Ele não vai desaparecer. Né? Você faz mágica, consegue fazer desaparecer dinheiro. Mas é por outra via, né? É para outra via. Agora, desde conseguir desenhar, mensurar algo, né? Não tinha como, principalmente ao lado será que vai parar? Não tinha como. Então o impacto realmente foi muito grande, a maioria. Exato. Quem trabalhava com público aí, nossa. 1 ano e meio, mais ou menos, durou para voltar? Não, quase dois anos. As coisas voltaram. Eu acho que ainda não voltaram totalmente anormal ainda, né? O mercado de eventos ainda, vez por outra, você ouve falar, tá o risco aí de voltar, tá com foco de contaminação tem um grupo que tá elevando. A gente ainda não passou essa questão aí, né? Eu vejo alguns lugares que o pessoal participa dos eventos com máscara ainda. Sim. Eu vejo nos lugares. Tá certo. Realmente, eu, por exemplo, eu não peguei gripe na pandemia. Eu não peguei Covid, nada. Teve muita gente que pegou Covid, pegou gripe, pegou um monte de doença. Eu, com o uso de máscara, acho que fiquei sem... acabei me cuidando mais. Sim. Acabou se preservando. Se preservando. E graças a Deus que estamos aqui, né? Graças a Deus. Que a preocupação com o negócio é secundária perante a preocupação com a vida, né? Sim. Não só com a tua, quanto a dos outros. Sim, com certeza. Família também, né? Sim, não, é muito importantíssimo. Voltando já mais para o negócio, já mais se destinando para o fim, seu amor. Nós temos um momento de curiosidade aqui, e eu acho que o senhor posicionou antes a situação também, mas qual município aqui bebe mais chopp? É Erechim mesmo?
mesmo? É onde tem mais os kerp aí, os bailão de chopp. Olha só como é que é, né? Qual é a nação no mundo que mais bebe cerveja? Os chineses. Chineses. Não, eu ia dizer os alemão. Não, já vamos falar do consumo per capita. A nação que mais bebe são os chineses, bebe 1,2 bilhões. Depois vem os Estados Unidos, são em torno de 300 milhões, e depois o Brasil, em terceiro lugar. Porém, no bronze é nosso. No consumo per capita a gente passa muita vergonha. Não é brincadeira, né? Mas assim, ó, os tchecos bebem quase 160 litros e nós bebemos 42, 46 litros. E a mesma coisa acontece, então, respondendo a tua questão, quem consome mais aqui na região? Erechim e Passo Fundo, né? Erechim e Passo Fundo, que é os dois polos. Chapecó, é muita gente, né? 106, 108 mil habitantes em Erechim, né? Então, o consumo é maior do que meu município ali, que é Barão de Cotegipe, que eu fico bem na divisa ali, né? Entre um e outro, Cotegipe é pequenininho, Paulo Bento é pequenininho. Então, na região aqui, por ordem de consumo, Erechim e Passo Fundo. Erechim, Passo Fundo. Depois vem Chapecó. Tem uma dúvida sobre o empreendimento. Que momento você disse, agora deu uma virada de chave, agora a coisa está acontecendo? Deu certo. Porque sempre, no começo vai engatinhar, né? Vai demorar um pouquinho para as coisas começar a funcionar. A partir de que momento você disse, agora funcionou? A certeza, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa bem sucedida, que meu negócio está... O que eu posso te dizer é o seguinte, que a minha família está vivendo do que... Eu já não preciso mais prestar... Teve uma época que eu tinha 9 assistidos, né? Porque a minha base de formação, eu sou químico, né? Então, se você construir uma indústria de bebidas usando um químico responsável, o bandeira ia lá. E não só eu, como muitos outros profissionais que vivem disso. Eu deixei de ter assistido, deixei de prestar serviço e vivi só... Hoje, né? Estou vivendo e vivo só da cervejaria, né? Claro, ainda dou consultoria para algumas empresas que, ao longo do tempo, já se passaram 23, 25 anos que eu assino como responsável técnico, então algumas eu ainda dou assessoria, mas eu estou vivendo da cervejaria. Então deu certo na medida que eu pude tirar o meu sustento, né? Não dá para soltar foguete, não, mas nem tão pouco reclamar, né? Então eu estou vivendo da cervejaria hoje. É uma margem pequena comparado aos outros negócios, sim, não chega a 10%. Por que não chega a 10%? Você está concorrendo com empresas aí com muito, né? A Ambev tem, aí a Brahma surgiu há 200 anos, né? São empresas fortes, bem estruturadas, com marketing de posicionamento, empresas que são exemplo no mundo inteiro. Então você tem que ter um diferencial bem... para você ter uma ideia, como que eu comecei? Dependendo só do boca a boca. A pergunta era, eu tenho algo diferencial mesmo que as pessoas identifiquem, que justifica sair do centro de Erechim, fazer 7 km para ir buscar 1 litro de chopp lá? Eu digo, olha, eu vou, antes de apostar todas as minhas fichas na cervejaria, eu vou me testar. E aí eu dependi só do boca a boca dos clientes, e para mim a felicidade foi aumentando. No primeiro ano eu fiz 1.000 litros, no segundo ano foi para 12, e em torno de 20, e aí chegamos a 30. Antigamente, hoje a gente vê a questão do que o marketing tá grande, a gente posta nas redes sociais, aí já tem uma visualização gigantesca, hoje tem gestão de tráfego que consegue impulsionar ainda uma empresa que está iniciando, então a visualização ela é muito mais ampla agora, né? Mas lá atrás ainda era dificultoso, né? Porque dependia muito dessa questão de construção, né? Eu ainda dependo do boca a boca e dependo dos clientes. Você tem uma cervejaria? Não, eu tenho cliente, porque o dia que o cliente parar de entrar lá na porta, eu não tenho mais nada, né? Eu acho que as pessoas têm que ter consciência que o maior patrimônio não é o físico. O maior patrimônio é o teu cliente. É para ele que tu tem que se dedicar. Isso que é o melhor marketing, um cliente que indica para você é um dos melhores marketing, né? Um vai levando pro outro e assim. E a tendência é aquele negócio que a gente posiciona muito, inclusive, no lado do seguro agrícola. A questão não é a gente fechar uma vez uma venda, né? É continuar com o mesmo cliente por vários momentos aí. Isso principalmente no caso do chopp, né? Se eu me identifiquei e gostei, eu vou pedir muitas vezes, né? Então, a importância também, né, desse trabalho, né? Já bebeu quantos litros? Olha, foi bastante já, eu acho. Meu Deus, inclusive antes de sair, vou até comentar, inclusive antes de sair, minha namorada disse, vamos fazer uma festa no mês que vem, já disse, já reserva o barril de chopp come lá, vou reservar, tá certinho, depois nós vamos conversar aí. Eu pego reservado. Já tá reservado, tá reservadinho. O que eu pego é sempre são os de litro, né? Uma vez eu peguei com a cervejaria mesmo e outra vez
vez eu peguei com os clientes lá de Barão de Cotegipe mesmo, o Roger. Sim, o Roger é parceiro da casa. Parceiraço. On the Road, né? On the Bar, o nosso barzinho de Cotegipe. O rock clássico, bacana, um ambiente bem gostoso mesmo. Muito bom. O Roger. Cara, eu me tornei o caneco uma vez no final de ano. Nossa! Todos nós, né? Tem vezes que a gente... tem um momento. A gente quer afogar as mágoas, Sim, eu acho que elas aprendem a nadar fácil. Né? E uma coisa leva a outra e vai indo. Eu sei que aquele final de ano a galera de tanto que bebeu teve gente torcendo o pé assim. Nossa, que coisa estranha foi aquela vez. Vai, Cristian. Acho que manda as perguntas aqui, F2. Tem uma galera que mandou perguntas antes, não é ao vivo. Sim. Então eu pedi pra alguém fazer umas perguntas. E tem gente que tem a questão da curiosidade. Vamos lá. A Fabiane, ela é de Canoas. Ela quer saber a questão da maturação. Ela quer saber sobre diferentes tipos de chopp, né? Eles têm diferentes ingredientes e muda alguma coisa nessa questão da maturação de um para outro? É tudo igual? Não, muda sim. Muda, eu poderia dividir em 3 grandes grupos, né? De corpo leve, corpo médio e corpo encorpadas, né? Perfeito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma Light Lager. É uma cerveja leve, você vai beber fresco. Uma Bud Light, por exemplo, né? Para citar um nome comercial. Ela é uma cerveja que não precisa de grandes envelhecimentos. 20 dias ela está pronta. Porque você quer frescor, você quer o lúpulo fresco, você quer a cerveja. Agora, se você pega, por exemplo, assim, uma Viena, é uma cerveja de corpo médio, mais avermelhada. Então você precisa de uma maturação maior, 45, 50, 60 dias. Agora você pega uma bebida que nem por exemplo assim, os belgas, eles fazem as triplo, quadrúplo, que chega a 9, 11 de álcool, envelhecem em barril de carvalho, delas tem uma maturação muito similar à do vinho. Nós não somos acostumados com esse tipo de cerveja por causa do clima, mas ela vai envelhecer 1 ano e meio, 2, 3, 6 anos. Barley wine pode envelhecer até 12 anos, né? Então assim, de uma maneira geral, as cervejas são envelhecidas, né, de 20 a 60 dias. De uma maneira geral, esse é o... Mas tem cervejas especiais que requerem um longo envelhecimento, principalmente aquelas que vão para casco de madeira, né, que passam no carvalho um bom tempo. Então não é muito nosso costume tomar essas cervejas bem alcoólicas de inverno, mas muitas regiões da Europa fazem essas cervejas bem encorpadas, bem carregadas, as stout, né, que praticamente são um café da manhã, aquelas as ale, né, as strong ales, escocesas, irlandeses bebem cervejas muito encorpadas, muito alcoólicas. Gisele quer saber por que o chopp dá dor de cabeça. Bebe menos. Bebe menos. A dor de cabeça está ligada a uma série de coisas, né? A primeira que vem na cabeça da gente é a quantidade, essa relação concentração-tempo. Tomar devagar com o alimento, tudo isso. Pode ser alguma coisa da cerveja ter sido não fermentar bem? Pode acontecer da cerveja não fermentar direito, os componentes ali ficarem desequilibrados. Produzir álcool superiores, né? Álcool superiores geralmente eles se depositam lá nos capilares da gente e você tem a impressão que levou uma maretada na cabeça, né? Então às vezes é problema de fermentação, de condução de fermentação. A fermentação é espontânea, se você deixar fermentar naturalmente, você não sabe para que lado vai. Por isso que a gente usa levedura selecionada hoje, porque você já conhece e sabe o que ela vai te entregar. Então tu não tem essa preocupação de estar formando um componente que não vale a pena. Uma outra questão ligada à dor de cabeça também é assim, é o teu metabolismo, a capacidade que a gente fala, meu fígado não está bem. Não é só isso, né? É a soma das tuas enzimas que estão degradando o álcool numa velocidade. Então tem dias que parece que você tá para beber, porque você tá bem, e tem dias que qualquer coisa, um copo, um litro já te deixa, já não te deixa bem. Tem vezes que você toma um copo, pum, já bateu aí, já bateu na cabeça ali. Rodrigo, chopp mais escuro e mais claro, tem diferença? Qual ela? Tem, né? O grau de tosta da cevada, principalmente. Ele influencia muito. Você pode pegar o grão, deixar ele bem clarinho nas Pilsen, nessas lager, né? O grão é bem clarinho, e você pode partir para um extremamente torrado, que vai dar muito gosto de pão torrado, de café, de chocolate amargo, uma stout, né? Mas a stout, nós temos aí algumas comerciais, são aquelas cervejas bem pretas que você vê, desde a Malzebia até uma Black IPA, né, que são cervejas bem carregadas, essas passaram por um grau de tosta quase igual ao do café. Por isso que até era uma fraude antigamente misturar grão de cevada no café para baratear o custo.
porque eles parecem assim, gustativamente eles são bem similares, né? Então você vai torrando o café, ele vai dando nuances, né? Vai saindo do palha, vai indo pro dourado, do dourado pro vermelho, pro cobre, do cobre pro vermelho, no marrom, né? O tijolado, e assim vai até o escuro mesmo. Eu tenho mais uma dúvida, estamos quase no final aqui, mas eu vou meter essa do Neudi também. Tantas empresas fabricando chopp, em nossa região inclusive, tem várias empresas. Ele quer saber se a qualidade em algum momento pode acabar se perdendo. Eu acho que não, que quanto mais... Você talvez reduzir o preço, sei lá, quem sabe isso foi a pergunta dele. É isso, reduzir o preço e tal. Mas eu acho que quanto mais empresa, mais qualidade você vai tentar entregar para ter um produto Mas melhor. o parâmetro vai aumentando, talvez, né? Eu acho que é assim, como eu falei, reunindo todas as micro cervejarias do Brasil, nós temos 2% do mercado. Então já respondeu, né? Então assim, por mais que a gente cresça como micro cervejaria, nós teríamos que duplicar, triplicar, quadruplicar para chegar, quem sabe, a 20% do mercado nacional. Então tem muito espaço. Se você está disposto só a beber Pilsen, tudo bem, você não é meu cliente. Mas se por um momento te passa pela cabeça, eu quero experimentar algo diferente, pode ver que os bares mudaram. Os bares da minha juventude e da juventude de vocês, na minha época o cara sentava no bar e dizia, se não tiver tal marca eu não bebo. Hoje o cara olha assim, tem 10 torneiras, esse bar que eu quero ficar, porque ele está querendo muito mais experiência sensorial. Né? Também está nos acompanhando o Cleverton, ele fez uma pergunta, já foi respondida. A minha dúvida é qual a diferença entre cerveja e chopp? Então, vamos lá. Posso fazer uma analogia da última que eu posso fazer? Bora. Vamos dar um exemplo. Pepino, então. Pepino. Você pegou o pepino na horta, você cortou ele, colocou ele in natura na salada. Isso seria o chopp. Agora, se eu pego o pepino, coloco ele num vidro e esquento ele continua sendo pepino e faço a conserva, isso seria a cerveja. Porém, no Brasil se chama... Chopp é uma medida. Então você tem a cerveja in natura e a cerveja pasteurizada. Tu tem o pepino cru e o pepino cozido. Certo? Então quando você coloca numa garrafa, aplica calor, tu mata tudo que tem ali. Todos os micro-organismos, tanto os bons quanto os ruins, mas tu dá tempo de prateleira. O chopp ele não tem tempo de prateleira, porque ele tem todos os micro-organismos vivos, os bons e aqueles que vão deteriorar ele. Em 3 dias você vai estar com o chopp comprometido, né? A cerveja, como você colocou na garrafa, pasteurizou ela, esse é o termo certo, se for o senhor Louis Pasteur, que colocou na garrafa, colocou calor e disse, vai matar todos os micro-organismos, vai ajudar com que a cerveja dure 6 meses até 1 ano. Então o que acontece entre a diferença do chopp para a cerveja? As duas são cerveja, só que uma in natura e a outra pasteurizada. O termo chopp aqui no Brasil é aplicado de maneira errônea, porque ele é uma medida, só que se convencionou chamar chopp a cerveja in natura, cerveja não pasteurizada. Mas chopp é uma medida, em torno de 400 ml, por aí. Né? É só uma medida. E no resto do mundo, se você for lá na Alemanha e perguntar um chopp, cerveja na pressão. Você não vai. Você pode ir lá pedir um chopp. No barril. Sim, porque você tira pela pressão. Pela pressão. Então, se for na Itália, é uma birra alla spina e assim vai, cada lugar do mundo, mas é sempre a cerveja in natura na pressão. Chopp é um termo que praticamente eu não ouvi em lugar nenhum do mundo, é só aqui no Brasil mesmo. Não conheço muito países. E assim nós finalizamos um curso aqui, sim, um curso. E para finalizar aqui, inclusive a gente deixa um momento agora no final, que a gente busca alavancar, inclusive a gente gostaria de agradecer o seu Valmor que veio aqui, deu um curso para nós. A gente vai divulgar muito esse material aí para realmente os convidados aí também se sentir bem por ter aceitado. Nós deixamos um momento para divulgação, seu Valmor, do seu empreendimento, quem gostaria de ir lá pegar um chopp. E lá o senhor falou também que tem o restaurante, né? Quem que gostaria de ir lá fazer, como vocês estão atuando agora, qual as frentes que vocês estão atuando. Então pode divulgar, ficar bem à vontade que nós vamos depois trabalhar com esse material. Então, a cervejaria localização, né? Primeiro, nós estamos aí no caminho que vai para Barão de Cotegipe à esquerda, chegando ali na unidade do Batistella, entrando ali em torno de 1.600, 1.800 metros. Estamos abertos geralmente das 7 da manhã, 7h30 por aí, por volta disso, até mais ou menos às 6 horas. E daí depois tem um restaurante, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A partir desse horário tem os guris do restaurante lá. Nós dispomos hoje de
24 estilos de cerveja. Você vem até a casa, degusta, conhece a que você quer e depois encomenda o teu barril. Ou nós temos também, creio que 16 em PETs, né? O PET, ele é uma embalagem muito discutível, mas ela é barata e fácil, segura para você transportar ela. Então nós temos esses 24 estilos lá na torneira para a pessoa provar e escolher o que mais lhe agrade. Exato. Excelente, excelente. Até a gente estava falando, tem essa questão ali do restaurante, possivelmente lá o senhor indica tomar certo chopp com certa comida, que falam muito, né, nessa questão da harmonização, né? Isso, da harmonização do prato com a bebida. Isso. Então, para vocês entenderem o que é harmonização, né? Para quem é leigo sobre o assunto. Por exemplo, é impossível você harmonizar uma Coca-Cola com bolo, porque ela vai desaparecer. Dando um exemplo bem conhecido, né? Mas você vai comer um salgadinho, tomar uma Coca-Cola, por exemplo, você vai perceber o contraste entre as duas. A harmonização é isso, é permitir que o alimento combine com a bebida, é uma das harmonizações, né? Existe a harmonização de ambiente, de cor, de som, assim por diante. Mas a harmonização aplicada à bebida é você combinar um alimento que ele não faça desaparecer aquela cerveja. Então, alimentos com temperos assim moderados, cervejas mais leves. Alimentos mais carregados em tempero, carne vermelha, a gente indica cervejas mais carregadas também de corpo, de estrutura e de cor, né? Geralmente os dois princípios são esses, mas sim, a gente recomenda para os alimentos que são servidos, a gente recomenda sempre um tipo de cerveja que a gente vai buscar o equilíbrio ali entre uma e outra. E essa informação vem no rótulo também, né? Vem no rótulo. Você olha no rótulo da cerveja, tá ali as coisas que harmonizam. Perfeitamente. Christian, mais alguma dúvida aí? Instagram, vocês têm Instagram, né? Rede social. Temos Instagram, acho que depois a gente pode deixar. Sim, né? Isso, já tá aparecendo na tela. Já tá aparecendo na tela. Segue lá nas redes sociais, lá acompanha realmente história fantástica. Muito bom. Conteúdo muito bom. A gente só tem a agradecer a tua participação aí, vamos. Perfeitamente. A gente vai lá visitar, eu já fui uma vez, eu não fazia agronomia, mas a gente vai repetir de novo. É mesmo? Foi lá? A gente foi lá nas... Eu tenho que voltar a estudar, cara. Faziam cerveja na faculdade, era isso? Fazia. Eu tenho que voltar a estudar, cara. Olha aí, é uma boa opção. É verdade. Quem gosta de cerveja aí... É isso aí. Eu fui fazer as fotos, acabamos mudando de lugar aqui, Sim, né? Isso. Rapidão. Muito Mas bem. Show. É isso, Christian? É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, seu favor. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Essa oportunidade, a cordialidade de vocês de permitirem esses minutos para falar um pouco da minha história, né? Então, na verdade, o agradecimento sou eu pelo espaço que vocês me cederam e da gente poder estar aqui junto e conversar um pouquinho mais sobre cerveja. E à disposição para outros momentos, se vocês quiserem. Com certeza. Perfeitamente, não, vai rolar mais, com certeza. Vamos chamar de volta. A gente vai com certeza chamar de novo. Obrigado. Muito bem. Galera, valeu, dá aquele like, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos. Valeu, até a próxima. Até mais.